Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, como estamos agradecidos por estarmos aqui. Agradecemos pela proteção que o Senhor nos deu, está nos dando, nos guardando. Não temos palavra, Pai, no vocabulário para expressar a nossa gratidão, porque somos um povo que tem alcançado a revelação da Tua Palavra. Eu sei que não somos aquilo que devemos ser e nem o que queremos ser, mas estamos no processo e podemos dizer que não somos mais o que éramos. Continue com Tuas mãos estendidas sobre nós, ó Pai, nos ajudando a sermos gratos a Ti por tudo. E nesta manhã, Pai, assim como todos os eleitos estão nesta hora, aqueles que têm seus cultos de escola, mas todos de uma maneira ligado através do Teu Espírito, em reverência, em honra a Ti nesta hora, neste dia, com as primícias, Pai. Primeiro dia da semana, e nós estamos aqui Te exaltando e aprendendo de Ti. Unimos nossas forças, Pai, e pedimos a graça, a misericórdia, continue sobre nós. Ela já nos salvou e nos mantém vivos e salvos. Continue com Tuas mãos sobre nós. Ajude aquelas pessoas que estão em desespero, aquelas pessoas que perderam suas casas, perderam seus bens, pessoas que perderam entes queridos, estão num pânico essa hora, num sofrimento. Tenha misericórdia, Pai, e conforte cada coração. Eles possam buscar forças e restabelecer. E se porventura, ó Pai, houver um eleito ali, que o Senhor desperte e seja um farol no meio deles. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus, chegamos mais uma vez aonde vamos ser ricamente abençoados, como sempre. Tem um sol aí pegando no Monte Ronaldo, um sol pegando na irmã Adriana. E se vocês quiserem trocar de lugar, vocês que sabem. Daqui a pouco ele some, né? Muito bem. Nós vamos hoje, irmão, esqueci de anunciar. Nós lemos a primeira parte dessa mensagem pela fé a Moisés. E eu disse para os irmãos trazerem. E domingo a gente fez aquele culto de rededicação ali, de aniversário do casamento do irmão Sabino, e daí aquela festa que nós tivemos aqui. E hoje eu senti de nós lermos mais uma parte dela. Então você que trouxe, eu creio que alguns trouxeram, né? Alguns não conseguiram porque não foi avisado. Mas você pode encostar no irmão do lado e ler. Eu creio que nós seremos muito abençoados. Irmãos, eu estava hoje pela manhã lendo a palavra. Não tem nada com que vamos ler aqui, assim, não é aquilo que vamos, não é o assunto que vamos meditar, porque o que vamos ler encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 11, né? Verso 24, ali, pela fé, Moisés, né? Mas eu estava lendo algo do livro de segundo livro de Reis, capítulo 2, ou melhor, 6, 24 a seguir. Não precisa se acompanhar, ou quiser acompanhar também pode. E eu estava lendo e eu chamei a companheira e disse, dá uma olhada nisso aqui, que assunto. Como que a gente, irmão, muitas vezes a gente quer ajudar, a gente quer fazer alguma coisa, irmão Rodrigo, e a gente não pode. Então fica só no desejo, e Deus julga a gente pelo desejo do nosso coração. Porque tem coisas que nós não podemos ajudar.
algo que está sendo cobrado por Deus, um castigo de Deus cair sobre certas pessoas, certo lugar, a gente só tem que doer o coração, pedir misericórdia. Porque as pessoas perguntam: Deus é ruim? Deus é amor, Deus é bom. Alguém um dia disse para nós em uma palestra, nós estávamos numa faculdade, eu, o pastor Nelson Cassiano, o pastor João Bispo, estávamos ali numa palestra, há muitos anos atrás, numa faculdade, e alguém disse para nós: vocês pregam que Deus é bom? Não é verdade? E nós, com certeza. Aí a moça que perguntou: mas por que Deus matou então as pessoas do dilúvio, se Ele é bom, se Ele é amor? Ele matou. Aí o pastor, que estava com a palavra, né, na hora, a gente ficava por detrás. Ele disse: exato, houve o dilúvio. E morreu muita gente, morreu todos ali que não creram em Noé. Crianças morreram, velhinhos, se houvesse bengala que diz, estavam por cima da água, boiando. Meu Deus, mas que Deus terrível é esse? A moça disse: mas se Deus é amor, por que matou as pessoas? O pastor disse: não, Deus não matou. Deus enviou a Noé fazer uma arca para que ele se salvasse. Eles morreram porque eles não creram na palavra do profeta de Deus. Veja que coisa, irmão Jair. E hoje é a mesma coisa, muitos bonzinhos, pessoas boas de coração, têm um coração bom, eles ficam impressionados como que acontece tal coisa, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Mas a Bíblia diz que haveria essas coisas. Mas a Bíblia diz que teria um lugar de escape. Se todos se humilhassem, quando Deus enviou Joanas a pregar em Nínive, eles se arrependeram, porque senão iam ser destruídos. E hoje eu creio que seria a mesma coisa. Claro que Deus já viu de antemão, Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, de uma maneira de ter presciência, ver antes de acontecer. Então, irmão, o povo escolhe o seu caminho. Deus deixou algo para que o povo escolhesse. E aqui, eu vendo essa passagem, Samaria é cercada. Samaria havia entristecido a Deus. E diz aqui, irmão Rodrigo, eu vou ler alguns versículos aqui para você ver que coisa, quando a mão de Deus está contra um lugar. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. A Síria cercando a Samaria. E houve grande fome em Samaria. Veja bem. Porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. O valor que tinha uma cabeça de jumento lá, onde a mão de Deus, né, onde estavam passando por esse problema, para dizer assim, para você entender. Uma cabeça de jumento, irmão Ronaldo, chegava a vender ela por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas. Vendia esterco de pombas. Eu não sei qual a medida aqui, mas eu achei tremenda essa mensagem. A quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Olha o valor. Olha o valor de uma coisa sem valor, quando Deus tira a mão de certo lugar. Aquilo que não vale nada passa a ter valor, quando que aquilo que mais vale, eles não dão valor hoje. É coisa terrível, irmãos. E você está dando valor para aquilo que Deus te proporcionou conhecer,
Por isso você deve ser a pessoa mais feliz, mais agradecida da face da terra, porque você tem dado valor às coisas de Deus. Veja que coisa, irmão Sabino. Esterco de pomba. Eu estou lendo como está aqui, não vou procurar teólogo para me explicar isso aqui. Veja, irmão Rodrigo. Uma quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E agora aqui a coisa mais terrível. E sucedeu que, passando o rei pelo muro da cidade, uma mulher lhe bradou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Quer dizer, socorro, socorro, ó rei, acode-me. E ele lhe disse, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da ira e do lagar? Eu estou na mesma situação que você. Em outras palavras, se o Senhor não te acudir, eu vou poder fazer alguma coisa por ti? Está entendendo, irmão? Muitas vezes tem coisas que nós queremos fazer. Deus sabe o quanto, Deus sabe. Deus viu. Minha esposa acompanhando, chorando, eu vendo noticiário, chorando por essas famílias. Mas o que eu vou fazer? Deus sabe. Eu vendo a palavra de Deus se cumprindo. Eu disse, dá uma certa revolta, dá um certo desejo de ajudar, e tu fica naquele transe ali, vai fazer o quê? É a mesma coisa. Nós sabemos que muitas coisas são frutos de palavras de perseguição ao povo de Israel. E não adianta nós teremos passar a mão, amaldiçoa Israel, o país que amaldiçoa Israel é amaldiçoado. E quem abençoar é abençoado. Faz o quê? A não ser como noiva, e não da boca para fora, mas de coração pedir: Deus tenha misericórdia. Não estou pedindo para eleger, mas salve alguém que queira salvação. Mas nós não podemos fazer, a não ser orar. E aqui esse rei, a mulher gritou: rei, acode-me. Ele disse, como eu te acudirei? Se o Senhor não te acudir, eu não posso fazer nada por você. E disse mais o rei: o que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Eles precisavam comer o filho um do outro, fazendo um trato. Vamos comer o teu hoje, amanhã comemos o meu. Não, no outro dia ele negou. E sucedeu que, ouvindo o rei essas palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne, e disse: assim me faça Deus o outro tanto, se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Outra coisa, eles achavam que estavam sendo amaldiçoados, porque era Eliseu que estava trazendo maldição. Mas era simples, se eles pudessem entender, se eles pudessem parar para pensar, que se Eliseu tinha poder de fazer com que Deus castigasse aquela cidade, por que eles não foram procurar Eliseu para se humilhar para Eliseu? Eles tinham, Eliseu o problema aqui, vamos matar Eliseu. Por que não se unir com Eliseu? Se Eliseu era o profeta de Deus que estava ali, e ele tinha esse poder, porque não que ele pediu, mas Deus através dele fazia coisas. Quando nós estamos falando levantar contra os filhos de Deus, é levantar contra Deus. E esse rei se impressionou com aquilo e se humilhou ali, rasgou suas roupas e tal, vestiu-se de saco, porque viu a situação que estava Samaria. Cabeça de um jumento valendo tudo isso ali, esterco de pombo valendo dinheiro. Não sei se era para adubar as plantas, para crescer, não sei. Que a coisa lá estava feia.
e ao ponto de chegar a comer seus próprios filhos. O que foi, mané? Então, meus irmãos, eu pude ver isso aqui, eu disse, eu vou repartir com os irmãos. Tem coisas que nós queremos ajudar, queremos fazer. Se tiver ao nosso alcance, fazer. Mas tem coisas que nós não podemos fazer. Esse rei, nem por ele, nem por ela, ele poderia fazer. Amém? Oremos, que Deus tenha misericórdia das pessoas. Isso vai ser o nosso dever, sempre orar. Orar. Paulo disse, eu quero que homens levantem as mãos santas, sem ira e sem contenda, e orem. E nós devemos fazer isso. Nós devemos. Mas não entrar em histeria, perguntando por quê, o porquê, nós sabemos o porquê que as coisas acontecem. Muito bem, vamos nos pôr de pé e ler a Bíblia, Hebreus capítulo 11. Já dava para ir para casa, né, irmão Adriano? À noite teremos a ceia. Depois teremos uma reunião, eu vou participar, porque eu tenho um assunto para nós conversarmos. Aleluia. Hebreus 11, 23, e vamos lendo aqui. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Aqui os pais dele fizeram. Pela fé, Moisés, sendo já grande, agora foi ele, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Esse não era um louco para o mundo lá? Podia ser louco na mente do mundo, porque ele escolheu ser maltratado do que ter as regalias. Vou ser maltratado, não vou estar junto com esse povo. Ele fez isso. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Senhor, acrescente a tuas bênçãos a esta palavra, em nome do Senhor. Amém. Assentai-vos. Esta mensagem, pela fé, Moisés, nós lemos ela até o 90, falando sobre Moisés ter tomado essa decisão. E nós vamos então caminhar um pouquinho nela, lendo. Se Deus nos der a direção para comentarmos, vamos falando. Mas eu quero que você entre nesta leitura, entre nessa atmosfera. E eu lembrei, irmãos, sobre uma história que eu vi algum dia, escutei. Alguém dizendo, irmão Rodrigo, irmão Eduardo, dizendo que uma pessoa leu um livro. Era um livro que falava da pomba e do corvo. E ele leu o livro e ficou tão emocionado com aquele livro que ele pensou em repartir com seu amigo. Ele disse, leia esse livro, meu amigo. E deu o livro para o amigo dele ler. E o amigo dele foi e passou a semana lendo o livro. E quando chegou no final de semana, coisa assim, entregou o livro ao amigo dele, disse, está aqui o livro. E o homem emocionado perguntou, e você gostou do livro? Ele disse, não gostei muito. Esse livro que eu li só me chamou de corvo. E o homem disse, para mim só me chamou de pomba. O mesmo livro, lido por 2 pessoas. E um ficou sentido porque só havia chamado ele de corvo. Ele identificou-se com aquilo que o corvo fazia. E o outro disse, não, para mim só chamou de pomba.
Então que esta leitura, que esta Bíblia, que esta mensagem que nós temos, possa nos identificar. Pessoas que não têm paciência, muitas vezes pegam um culto e esse culto é corretivo e tal, e ele sai pensando, não serve para mim. Era para o momento dele estar mais feliz, ó, Deus falou comigo. Quem contou aquilo para o pastor, quem contou aquilo, uma mensagem pregada em 1950, nós lemos aqui, bate em cima do problema da pessoa, a pessoa diz assim, mas o pastor sabia. Bom, quem que sabia? Não sou eu que preguei? Então, irmão, que Deus possa falar conosco, que nós possamos identificar dentro dessa Bíblia. E o Filho de Deus que se identifica como filho, a correção ele aceita. Ele louva a Deus pela correção, porque a Bíblia diz, se estáis sem correção, sois pois bastardo e não filho. Qual filho há em que o pai não corrige? Entendeu? Então, para nós, o jeito que vir, nós comemos. O jeito que a palavra vir, nós nos alimentamos desta palavra. Amém? Graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus? Veja. Amém. Amém, irmãos. Veja. Preste atenção. No 91, nós vamos começar aqui. O profeta diz, preste atenção. É bonito ver essa expressão do profeta. Os irmãos têm que ser inteligentes, irmão. Levam ali, pede licença. Preste atenção. Com o passar do tempo, descobrimos que Ló viu as oportunidades para um gado gordo. Muitos veem as oportunidades de uma carteira gorda. Muitos veem as oportunidades de uma melhor posição social. E ele viu as possibilidades de alguns dólares extras. Falando de escolha. Falando de Ló. Eu li sobre Moisés, mas aqui está falando, Moisés, de Ló e Abraão. Ló viu a oportunidade. Olhou para Sodoma. Nós vamos ver aqui. Ele viu o que estava aos seus olhos, mas Abraão olhou pela fé. E ele viu as possibilidades de alguns dólares extras. Ele viu as possibilidades de ser o prefeito da cidade, sendo um estranho e um homem bastante inteligente como ele era. Ele pensou, talvez eu me torne um chefe da cidade. Ele viu as possibilidades porque elas estavam diante dele. Mas ele não viu o fogo que destruiria a terra. Ele não se reconciliou. E a terra estava cheia de pecado e Deus teve que destruí-la. Vendo como Deus faz? Estava cheia de pecado a terra, Deus tinha que destruir. E o profeta segue dizendo. E outra coisa que nós observamos aqui, as oportunidades estavam à frente de Ló. Como que Satanás vai tentar te tirar das coisas de Deus? Te dando oportunidade, te mostrando aquilo que enche seus olhos e os meus. Ele não vai apresentar coisas como o Rodrigo pregou esses dias aqui, ele não vai apresentar aquele quadro que pintam do diabo com cascos bifurcados, né, que diz assim. Alguém pinta Satanás como a coisa feia para atrair as pessoas. Não, você correria disso. Satanás vai apresentar algo bonito, é algo que te convence, que me convence. Oportunidades para te tirar daquilo que Deus te deu e através da sua posição aqui, mostra o seu futuro, que será eterno. E Ló só viu aqui. Só a oportunidade de aqui. Veja, e hoje as pessoas tentam se acomodar dizendo você eu direi você é cristão, eles dizem eu sou americano. Quer dizer, em outras palavras, posso fazer o que eu quero. O americano é livre. Aí o profeta vem e diz aqui embaixo, ela será destruída, porque Deus é justo. Aqui que entra a palavra, aqui que os sentimentos têm que cair por terra.
os afetos, irmãos, porque diz que Deus é justo, e sendo justo, Ele tem que julgar segundo a sua palavra, o que Ele deixou escrito. Deus é justo, e ela será destruída. E se a América continuar com seus pecados, o justo, soberano e santo Deus terá o dever de ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas a eles por queimá-los por causa de seus pecados, se ele deixa a América passar ilesa. Já pensou? O profeta falando isso? Do seu próprio país, da sua própria nação? E falando, né, com essa autoridade diante de Deus? Veja bem, o justo e soberano e santo Deus terá o dever de ressuscitar, a Sodoma e Gomorra e pedir desculpas por ter destruído. Se Ele permitir que você chegue ao céu por suas obras de injustiça, Ele terá que levantar Ananias e Safira e dar-lhes outra oportunidade. Meu Deus, ajuda nós. Ele certamente o faria, mas Ele é justo. Ananias viu o seu dinheiro e Pedro viu a Cristo. Diante dos mesmos propósitos de Deus, da mesma palavra, Ananias viu o seu dinheiro e ficou com pena de devolver o que é de Deus. Ele viu o seu dinheiro e Pedro olhou e viu a Cristo. Mas Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E Ananias morreu por seu dinheiro. Morreu sua esposa, porque mentiram não a Pedro, mas ao Espírito Santo. Oh Deus! Oh, que coisa! Ló não viu a destruição de seus filhos naquele lugar, só viu o bom. Olha bem, irmão Ronaldo. Deus te abençoe, meu irmão, ricamente. Veja, Ló não viu a destruição de seus filhos naquele lugar. Muitos de vocês hoje, segurando estes velhos credos e coisas formais, vocês não veem a delinquência juvenil e a destruição de seus filhos. Você não vê sua filha em uma casa de prostituição. Você não vê seu filho bêbado ou em uma mesa de jogo em algum lugar. Só está olhando a coisa boa, criando um filho fora da igreja, fora da palavra. Por isso que eu disse: Deus te abençoe, irmão Ronaldo. Faz chuva, faça sol. Você está aqui com seus filhinhos. Você é um dos tais, porque os outros também. Mas tem alguns que fazem pouco, não estão vendo. Que a Bíblia diz: crie um menino, uma criança no caminho que deve andar, irmã Suzy. E até quando for grande, não se desviará dele. E as pessoas fazendo pouco nas coisas de Deus. Não consegue ver que por negligência dos pais, os filhos estão indo por água abaixo. O mundo está aí, abraçando os filhos. A oferta está grande. Mas Deus vai cuidar das nossas crianças. Deus cuidará dos nossos jovens. Deus cuidará das nossas famílias. Deus cuidará dos nossos idosos. Veja. Eles não veem isso, a filha, os filhos, em algum lugar perdido. A terra é regada, irmão. A terra é regada. Está bonita, está boa. E Ló só viu isso, irmão Jair. Ele olhou, a terra é regada. E ele levantou seus olhos e viu o amanhã. O melhor, desculpa, que a terra é regada. Eu pulei o parágrafo. Ele diz assim: a terra é regada. Ele não viu o pecado, ele não viu sua esposa, a chefe de toda a sociedade, transformada em uma estátua de sal. Enquanto ele estava olhando, ele não viu isso, não. Ele não viu-o fugindo sorrateiramente para uma pequena cidade, em algum lugar, para salvar sua vida. Ele não viu isto, porque ele apenas olhou para o que estava à sua frente. Se ele soubesse, se ele pudesse olhar, irmão Osés, se ele olhasse que nem Abraão olhou. Abraão, irmão, lá dentro dele, você pode ter certeza que aquilo que estava dentro de Abraão está dentro de você. Você pode ter certeza disso. Quando Abraão olhou, ele disse assim: está bonito isso aqui, tá? Eu não sou cego, eu estou vendo que está bonito, Sodoma. Está planado, está bom para criar gado, eu tenho muito gado. Eu tenho bois, eu tenho
Eu sou um homem próspero, em outras palavras. Mas está bonito isso aqui. Mas algo dentro dele diz assim: ó, Abraão, olha para frente. Olha depois disso. Eu não estou nisso. Eu estou contigo, Abraão. Fique aqui comigo. Ló não viu. Eu vi uma reportagem há poucos dias. Uma pessoa visitando lá onde há uma estátua, há uma imagem. Se você olhar de longe, é como a mulher de Ló transformada em sal. E segundo a história, diz que aquela estátua não termina, ela se reproduz de novo. Porque Deus tem que mostrar que Ele é Deus. E Ló não viu isso. Ele pensou: vou ser feliz. Muitas pessoas olham para o mundo e dizem: eu não quero saber de igreja, eu vou ser feliz. Eu vou curtir a vida, eu sou jovem. Não vê que isso será destruído. Agora vamos aqui mais um pouco. Mas Abraão, irmão, ele não notou a terra bem regada, pois ele levantou seus olhos e viu o amanhã, pois ele herdaria todas as coisas. E o verdadeiro cristão hoje levanta os olhos e vê a promessa de Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão todas as coisas. Eles herdarão a terra. Você quer herdar essa terra? Nós queremos, mas não desse jeito aí. Nós queremos ela transformada. E ela vai vir. Aleluia. Veja. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra. O verdadeiro cristão olha pela fé, olha para cima e vê isso. Chame-o do que você quiser, do que quiser. Ele ergueu os olhos e quando ele fez isso, Deus disse: Abraão, caminhe pela terra, ela é toda sua. Aleluia! E pela fé Abraão fez isso, a mesma fé que Moisés teve. Caminhe, Abraão, pela terra e veja se é tua. Faz lembrar uma certa vez, alguém contou, estavam viajando, o pastor Joaquim, viajando com os pastores da África, de outro país, que passando nas terras de Goiás, de Minas, lá que é campo, Mato Grosso, eu andei, irmão Rodrigo, 1h30 sem achar um posto de gasolina, só campo, sua filha estava junto, a Pamela. Nós andando e aquele só boi, campo, e boi, campo, eu digo: meu Deus do céu, terminando a gasolina, nós entrando em desespero. E agora faz o quê? O ponteiro só descia, e nada de posto. E eu olhei e lembrei dessa expressão que eu escutei, e eu disse para as irmãs no carro: irmã, isso aqui tudo é nosso. Isso aqui tudo é nosso. Porque eu lembrei quando o pastor Joaquim andando com os pastores, o pastor de outro país, ele olhou para os pastores, o pastor olhando aqueles campos, e ele disse ao intérprete: diga que tudo é nosso. Isso aí tudo é nosso. O intérprete falou na língua dele, falou: isso aqui tudo é nosso. O homem disse: sim, pastor Joaquim é muito rico. Ele disse: não, é nosso depois que Satanás tira a mão daí. Aleluia. Isso aqui tudo é nosso, irmão. Isso aqui tudo é nosso. Quando Satanás tira as mãos daqui, é nosso. Mas sem presídios, sem enchente, sem doença, sem hospitais, sem catástrofe. Irmão Paulinho cantando aquele hino, eu regozijando no escritório: os velhos serão transformados. Eu disse: meu Deus, nessa hora as irmãs devem estar numa alegria. Ele cantando aqui pela manhã, irmão Luiz: os velhos serão transformados. Eu: o senhor não, o senhor estamos novo. Mas veja, que alegria! Transformados, corpo novo, terra nova. O que eu quero com essa tranqueira, irmão? O que eu quero perder tempo com coisas que são passageiras, se eu tenho algo que é eterno? Aleluia! Isso está chegando. Irmã visitante, pela fé nós vimos isso. A promessa de Deus é essa, que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, se nós partirmos antes da vinda dele. Não tem concreto que segure, não tem mar, não tem enchente, não tem nada que segure. Ele vai chamar e nós vamos ressuscitar. E se nós estivermos vivos aqui, é numa manhã dessas, irmão Rodrigo,
Nós seremos, alguém vai tomar lugar, entrar nesse tabernáculo, vai invadir as terras, os mortos ressuscitados, e nós juntamente com eles seremos transformados e iremos encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Oh, irmão, vale a pena, aleluia. Esse mundo vai ficar em prantos, em desespero, pessoas vão descabelar, a Bíblia diz que eles vão parar perto dos montes e dizer: montes e rochedos, caiam sobre nós. E nós estaremos com Ele. Aleluia. Abraão fez isso. Caminha, Abraão, pela terra, ela é toda sua. E pela fé Abraão fez isso, a mesma fé que Moisés teve. Agora vamos indo aqui. Foi escrito por alguém uma vez, que disse: eu achei as palavras mais bonitas que Moisés pegou. Moisés pegou o melhor do mundo, veja bem, Moisés pegou o melhor do mundo e o colocou em um dos lados de uma balança, e o pior da religião e colocou do outro lado. Quem que pesou mais? Quem valeu mais? De Manju. O pior da religião superou o melhor do mundo. Ah, Deus, o pior da religião. Assim é hoje. Se formos chamados de qualquer coisa, chamados de fanáticos, curandeiros divinos, ou santos roladores, ou o que quer que eles queiram chamar, o pior de nós superará o melhor que o mundo pode pagar. Aleluia! Quem é você, afinal, meu irmão? Veja, você não quer ser chamado de antiquado, conservador, fanático? Isso pesa mais do que a melhor coisa que o diabo tem para lhe oferecer, certamente. Oh, Deus amado! Moisés teve por maior riqueza o vitupério de Cristo. Ele discerniu Cristo. Mais tarde, ele falou algumas palavras poderosas e inspiradoras sobre ele. Quem que estava falando em Moisés, irmão? Sabe? Pensa. Cristo não tinha nem sei se Isaías havia profetizado ainda que a Virgem conceberia. Mas Moisés discerniu Cristo, porque ele disse assim, diz o profeta. Ele discerniu a Cristo e mais tarde ele falou algumas palavras poderosas e inspiradoras sobre ele. Ele disse: o Senhor teu Deus te levantará um profeta semelhante a mim. Ele sabia, ele o discerniu e escolheu seu vitupério no lugar das riquezas de todo o luxo do mundo. Moisés falando de Cristo. O Senhor levantará um profeta semelhante a mim. E será que quem não ouvir a palavra desse profeta será o quê? Exterminado da terra. Mas nós ouvimos. Aleluia, nós ouvimos. Amigo cristão, hoje você pode fazer isso. Hoje. E todo o luxo e popularidade do mundo, pela fé, vemos aquele que prometeu. E o pior da igreja hoje, em todas as suas condições, ainda pesará mais do que tudo que o diabo pode lhe oferecer. Se estiveres dividido, se estivermos quebrados em pedaços, se estivermos confusos e divididos em denominações e fanatismo, isso pesará mais do que qualquer coisa que o diabo possa lhe oferecer. Você captou isso aqui? Dê valor. Dê valor primeiro a você, a seus irmãos. Dê valor. Ah, mas é o piorzinho da igreja, mas é esse que Deus pode trabalhar na vida dele. Ele está em processo como eu também estou. Aleluia. Ele considerou o vitupério de Cristo maior riqueza do que todos os tesouros do Egito. Então ele tinha que fazer alguma coisa. E ele abandonou o Egito, irmão. Ele abandonou o Egito. Ah, eu amo essa palavra, diz o profeta. Egito é o mundo. Egito significa o mundo. E aqui Moisés abandonou o Egito. Veja, vamos analisar aqui. O profeta diz: eu amo essa palavra. Ele abandonou o Egito. Veja, ele estava olhando pela mesma janela,
Mas ele parecia diferente do faraó. E se Faraó pudesse ter visto seu fim, e se Faraó tivesse visto sua nação ser arruinada, Moisés viu. Como? Pela ciência? Pela fé. Moisés viu. Tudo o que ele fez foi pela fé, porque Deus prometeu a Abraão, seu pai, que ele visitaria esta nação depois de 400 anos e os tiraria. E pela fé Moisés creu na palavra que Deus disse. Irmãos, analise comigo. Moisés creu no que Deus havia falado a seu pai Abraão. E olha as dificuldades que ele teve, os problemas que Moisés teve, as perseguições, e ele estava crendo pela fé na promessa que Deus havia falado a Abraão, seu pai, que nós acabamos de ver. Abraão caminha pela terra, ela é sua. Moisés estava crendo como Abraão estava crendo. Aleluia, que coisa! E nós estamos crendo como Abraão, como Moisés, como Jesus, como William Branham. Nós estamos crendo na promessa, na palavra, e estamos vendo ela se cumprir a cada dia se cumprindo. E nós estamos o quê? Cada vez mais juntos. Deixa o mundo se arrebentar para lá. Deixa nos acusar de qualquer coisa, nos chamar de fanático. Nós estamos defendendo a palavra e nos posicionando a cada dia. Você pode ter certeza de uma coisa dessa: o eleito vai posicionar. O eleito vai ter que posicionar. Aleluia! Veja, ele creu nisso. E pela fé Moisés creu na palavra que Deus disse e reconheceu a si mesmo, pela fé, como um líder escolhido para libertá-los. Ele sabia onde estava. Você sabe onde você está? Amém, é isso que Deus quer ouvir. Você sabe quem você é, você sabe em quem você tem crido. Falava com o irmão Celso essa semana na casa dele, eu disse: meu Deus, que coisa boa que eu escutei. Ele disse assim: para nós não é surpresa, nós temos visto Deus falar que isso ia acontecer. E aí, eu disse: graças a Deus, revelado, quietinho, mas revelado. Veja, irmão, ele sabia, ele era escolhido, ele sabia onde estava, e ele tomou seu lugar nos poços de lama, como um artesão de barro, e considerou o opróbrio de Cristo maior riqueza do que assentar-se no trono do Egito. Ele pegou, irmão, ele nunca disse: eu me solidarizo com isso. Ele tomou o lugar deles e foi com eles. Glória a Deus! Ele tomou o lugar deles, nós fomos com eles. Aleluia! Pessoas simpatizam com a mensagem, simpatizam. É bom, essa mensagem é boa. Esse pastor prega bem. Esse pastor, alguém pergunta, onde tirou tanto... Alguém perguntou para o irmão Flávio, qual a teologia dele, se ele é formado, esse pastor? Eu disse: aqui ó, tem nada de homem aqui, nada de mim. Só sei falar o que está escrito aqui e aqui. Mas simpatizo com a mensagem. Gostei do culto, gostei, mas tome posse. Faça parte dela. Peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Seja batizado no nome dele, tome a Santa Ceia, lave os pés dos santos. É isso que Deus quer, posição. O profeta diz assim: olha, ele não disse eu me solidarizo, eu vou com eles. Não é de se admirar que o escritor inspirado tenha dito: eu seguirei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Comecei com Jesus, agora estou seguindo. Ei, irmão Eduardo, comecei com Jesus, agora estou seguindo. Estou a caminho da terra de Canaã. Moisés, alguém disse que Moisés preferia, quando ele poderia ser o filho de Faraó, ter o luxo do mundo, ele preferia ser filho de Abraão a ser filho de Faraó. Um filho de Abraão, o desprezado, do que ser o filho de Faraó, o rei. Eu prefiro ser o filho do Senhor Jesus e ser o conservo e tomar meu lugar com as pessoas rejeitadas desse mundo, do que ser o presidente desse grande Estados Unidos da América. Eu também.
aleluia, de ser um grande presidente, ou ser um Elvis Presley, ou um Pat Bonner, cantor americano, ou o que quer que você quiser, eu seguirei o meu caminho. Eu seguirei o meu caminho. As jovens devem seguir seu caminho. Em vez de ser uma atriz canadense, ou alguma grande estrela de cinema, alguma garota glamurosa, siga seu caminho com os poucos desprezados do Senhor. Aleluia! Pessoas hoje estão imitando, querendo ter aquela atriz como exemplo, aquele ator como exemplo. O diabo lança uma moda, as pessoas vão de atrás daquilo. E você não faça isso. Siga o seu caminho com os poucos desprezados do Senhor. Oh, eu prefiro ser um pregador no púlpito, pregando as riquezas insondáveis de Cristo, do que ser uma estrela de cinema de Hollywood ou a maior pessoa na terra. Se eu não tiver o suficiente para comer, mendigar, ou o que quer que eu tenha que fazer, eu seguirei meu caminho com o povo do Senhor. Pela fé eu faço isso. Me ofereceram oportunidades, mas pela graça de Deus ainda vejo pela fé. Aleluia! Você tem visto pela fé? Oh, pela fé eu posso ver longe, e nosso Pai espera no caminho para nos preparar uma morada lá. Um cobrador de imposto disse outro dia: por que você mudou sua casa para aquela igreja? Ei, irmã Rose, por que você mudou a casa para aquela igreja? O que o fez dar uma casa de $25 mil para aquele tabernáculo com aparência de lixo? Veja, como todo homem de Deus enfrenta isso. Todo homem. Eu disse: não foi a igreja que me fez fazer isso. São as pessoas que estão lá. Eu não tenho nenhum dos bens deste mundo. Quando eu li esse parágrafo, eu lembrei do irmão Oséias, da irmã Suzy. Diante de Deus, eu até mandei para vocês. Alguém disse ao profeta: o que fez você vender aquela casa que valia $25 mil e ir para aquele tabernáculo com aparência de lixo? Não são os prédios, não é as paredes, é as pessoas que estão lá. Não é o terreno, é as pessoas que vão estar ali. Veja. O profeta diz: não foi, são as pessoas que estão lá. Eu não tenho nenhum dos bens deste mundo. Cada centavo de dinheiro que eu peguei é revertido para esta igreja. Por quê? Minha fé está em Deus e não nas coisas deste mundo. Minhas afeições são do alto, e eu creio que todos vocês também são. Se estiverem certos com Deus, estou certo que vocês são. Se estiverem certos com Deus, agora eu pergunto: se não está certo, corra acertar. Não há mais tempo. Corra acertar, não há mais tempo. Nós vamos colocando desculpa hoje não. Deus fala: acerta isso, você está em falha, eu vou deixando para amanhã. Veja, não tem como ter as feições nas coisas de alto se não estiver dado tudo a Cristo, dado a vida a Cristo. Nós vamos ver por aqui um pouco. Veja, pela fé cremos. Eu estou certo que vocês são. Nós pela fé recebemos. Nós pela fé cremos em Deus. Moisés, ele teve que fazer uma escolha. E então ele teve que, depois de fazer uma escolha, olha só, fez a escolha, irmão Adriano. E depois que ele fez a escolha, ele teve que lutar pela fé. Teve que lutar por sua escolha. Então, pois ele não temeu a ira do rei. Agora, humanamente, ele tinha o direito de temer a ira. Ele tinha o direito de temer a ira do rei, mas não o fez. Ele não o fez porque tinha um trabalho a fazer e estava cumprindo o seu dever. E ele não se importava com o que o rei dizia sobre isso. Ele tomou o seu caminho na mesma forma, com prova, sem prova. Eu tenho um serviço para fazer.
Agora Faraó, é claro, quando ele viu que foi derrotado, olha as artimanhas. Quando ele viu que foi derrotado, eu estava lendo isso aqui, eu regozijei. Chegou um ponto que ele disse assim, irmão André. Faraó disse assim para Moisés: rapaz, pega e se some da minha frente. Vá adorar. Mas primeiro ele começou a tentar fazer com que Moisés o adorasse pelas metades, adorasse a Deus pelas metades. Ele disse: você vai lá e adora, deixa tua esposa aqui, teus filhos, teus gados. Ele disse: não, Senhor, não deixa. E as pragas caindo, e Deus endureceu o coração dele. E as pragas caindo. Aí chegou um ponto que ele disse: ó, não quero nem te ver mais diante dos meus olhos. Você vai ver que o profeta vai dizer aqui, nós estamos já encerrando. Veja, ele teve que fazer uma escolha, depois da escolha teve que lutar. Ele temeu a ira do rei, ele humanamente podia temer isso, mas ele tomou o caminho de qualquer forma. Agora Faraó, é claro, quando ele viu que foi derrotado, ele quis dar a Moisés e aos filhos, ele disse: tudo bem, eu vou lhe dizer o que farei. Vocês todos apenas fiquem na terra e vão e sacrifiquem ao seu Deus. É assim que o diabo trabalha. Você pode ser religioso, porque você não vai se ajuntar a alguma igreja. Você não precisa fazer todas essas coisas. Não é assim? Você não precisa parar com isso, abandonar isso. Você pode servir a Deus do jeito que você quer. Não é assim que ele faz? É assim que os pastores estão fazendo? Claro que ninguém obriga ninguém, nós amamos a todos, não há imposição nas coisas de Deus, mas tem que ser uma mudança de dentro para fora. Aí é uma conversão. Uma casa começa pelo alicerce, não pelo telhado. Você não tem que falar para a pessoa: para com isso, larga disso para se servir a Deus. Não, simplesmente creia em Deus. Creia. Você vai vindo, você vai comendo a palavra, aquilo vai entrando dentro de você, por dentro, e mostrando por fora o que você está comendo. Veja, ele diz: vocês todos apenas fiquem na terra e vão e sacrifiquem. É assim que o diabo trabalha. Você pode ser religioso. Ele diz assim: você não precisa fazer essas coisas. Um homem diz à sua esposa, a esposa diz: marido, eu fui salva. Não há mais manicure ou batom ou outras coisas. Chega disso. Chega de festas. Chega dessas coisas da sociedade. Eu estou fora. Vou dedicar meu tempo à leitura da palavra, cuidando da casa. Eu vou largar das novelas. Eu vou sair da internet. Eu vou servir a Deus, que Deus falou comigo lá. Eu vou me vestir igual aquelas irmãs que eu vi, que são pregadoras. Sabia que as irmãs da mensagem são pregadoras? Sem falar uma palavra. As irmãs dessa mensagem são pregadoras sem subir no púlpito. Melhor, no púlpito ninguém sobe mesmo, sem subir na plataforma. Sem tomar um púlpito, elas são pregadoras. Elas estão passando na rua, estão pregando. As pessoas estão dizendo: que é esse? Que povo estranho esse aí? Deus está dizendo: lá vai uma santa minha. Lá vai uma filha minha. Lá no trabalho tem alguém que olha para você e diz: como pode? Essa mulher é diferente. Você está pregando. Você está separado do mundo. Você entra num lugar, alguém olha o seu cabelo. Meu Deus, como pode? Você está sendo separada. E ninguém te obrigou a fazer isso. Não foi o pastor que te obrigou. Não foi o seu pai, não foi o seu irmão, é você. É algo dentro de você, sua intimidade com Deus, que diz que precisa ser feito. Uma certa vez estava uma onda aqui, alguns anos atrás. A crise estava feia. Então estavam roubando até cabelo para vender. Roubando cabelo das pessoas. Lembra, irmão? Era um perigo. Assaltava as pessoas, irmão, sabendo, cortava o cabelo para vender. Um dia eu indo com a minha filha, cabelão lá embaixo, depois começa a dar problema. Não se estranhe, não. Vamos orar para que Deus abençoe seu cabelo, irmã. Vamos orar, as irmãs estão precisando disso. Porque a poluição, shampoos e coisa arada, e algumas até mexeram alguma coisa, pintura, alguma coisa, que a pessoa fez, arrebentou com o cabelo. Mas Deus vai te abençoar seu cabelo.
passando com a minha filha um dia no trem, indo a Porto Alegre, bem naquela época. E ela com o cabelo lá embaixo, alguém olhou, e ela ficou com um certo medo, ela chegou perto de mim, assim, meio com medo. Eu falei, deixa alguém botar a mão aí para ver. Deixa alguém pôr a mão aí para ver. Eu conheço meu Deus. Deixa alguém pôr a mão para ver se não vai torrar essa mão dele aí. Porque a Bíblia diz que a pessoa que o cabelo foi dado em lugar de véu. E quando a pessoa corta o seu cabelo, ela perde a proteção dos anjos. Então, quando você está com o seu cabelo como Deus deixou, você está protegida pelos anjos. Aleluia! A esposa diz ao marido, eu estou falando da primeira ou segunda carta, irmão Adriano, Paulo, a Coríntios, onde ele diz isso. O cabelo foi dado no lugar de véu. Que a mulher não deve orar a Deus com a cabeça descoberta, seja com o cabelo cortado. E o homem não deve ter cabelo crescido, porque lhe é desonra. Ele desonra a Deus, que é o seu cabeça. E a mulher com o cabelo cortado desonra seu marido. Forte. É assim que o diabo trabalha. A esposa diz, eu parei com tudo isso, eu vou ficar me dedicar em casa. E ele diz assim, agora olhe, querida, você pode ser religiosa, tudo bem. Agora olha, você vai aqui, você foi na igreja errada. Tem igreja que não precisa separar com nada, continue. O profeta diz, não, você não está errada. Você não está, você está no caminho certo. Se você tem um pregador que vai pregar isso para você, você deve ficar com ele. Pesquise nas escrituras e descubra se isso está certo. Você tem um pregador que prega duro, ore por ele. Ore por ele. Está sujeito a nós sermos presos? Ore por ele. Mas se nós tiver que entrar, nós entramos. Nós não somos covardes, não. Nós somos educados, somos finos, mas a Bíblia em primeiro lugar. A Bíblia tem que ser pregada. Disse, vá aqui. Eles não têm que fazer isso aqui, vê? Eles não fazem isso aqui, esse é o caminho. Apenas vá até aqui. Mas ele não quer que você saia da terra. Satanás diz, ele não quer que você saia da terra. Adore a Deus, mas não largue disso. É assim que o diabo faz. Ele não quer que você saia das coisas do mundo. Apenas traga o mundo para dentro da igreja. Irmãs que cantam, irmãos que cantam, preste atenção. Outro dia, enquanto eu dirigia, eu liguei meu rádio e havia uma canção, e eu continuei ouvindo. E eu tive que ouvir quase toda a canção, antes que eu pudesse dizer se era uma canção absolutamente religiosa, ou se o diabo estava tentando trazer as coisas de Deus para o nível do mundo. Você não pode fazer isso. Deus seja misericordioso. E hinos têm que ser filtrados. Eu digo assim, irmãos, eu não quero regrar ninguém, mas a maior segurança que nós temos é cantar os hinos do Inário, é cantar os hinos da harpa cristã. É segurança. Claro que tem hinos bonitos, tem letras. Antes de você cantar um hino desses mundanos aí, você deve orar e dizer, Deus, que eu não pegue aquele espírito dele, que eu não pegue aquele espírito dela, que cantam bonito. O profeta diz assim, cantam como anjo e agem como diabos. O profeta diz isso. Então que Deus livre de espírito. Daqui a pouco está do mesmo jeitinho, no mesmo ritmo, a mãozinha assim. Hoje virou a mãozinha aqui. Alguém mostrou um vídeo de uma pessoa, como o Adriano, esteve na África. Foi isso? Esteve na África, irmão Sabino, com os nativos ali. E aí ele viu que quando batia, cada som que batia no tambor, as pessoas agiam de uma maneira. E aquilo chamou, mais ou menos assim, chamou a atenção dele, irmão Ezequiel. E ele pediu para o nativo, deixa eu fazer um ritmo para ver.
Que ritmo é esse? É muito parecido com o que tem no Brasil. E ele pegou e começou a fazer um ritmo, Luiz, de funk. Quando ele começou a bater o tambor no ritmo de funk, o nativo disse: não, pare com isso. Foi assim? Pare com isso. Esse ritmo é o ritmo que invoca o demônio do sexo. E as pessoas começam assim, se demora, as mulheres começam a avançar nos homens aqui na aldeia. Porque isso invoca o demônio do sexo. Ele disse: isso é o que mais está estourando no Brasil. O ritmo do funk é sexo explícito. Começa dançando e termina no ato. E as igrejas fazendo hinos com ritmo de funk. Isso é ritmo do inferno. Isso é ritmo do inferno. Pega a mensagem, a ordem da igreja, leia e veja o profeta dizendo que seja hinos suaves, sacros. Cante hinos suaves. Aí não gosto. Eu gosto. Que Deus nos ajude a manter a coisa em ordem. Ele vai nos ajudar. Onde eu parei, irmão Luiz? Não me importa quantos álbuns de Elvis Presley escreva, com todas as boas canções religiosas, ele ainda... não, irmão, não sabia disso aqui. Eu acabei de falar que se deve orar antes de cantar para não pegar espírito. Você quer ver o profeta falar agora aqui, irmão Jair? Olha isso aqui, meu irmão. Não me importa quantos álbuns Elvis Presley escreva, com todas as boas canções religiosas, ele ainda está possuído pelo diabo. Eu amo esse Deus, irmão Sabino. Eu amo essa mensagem. Você fala aqui, Deus escreve embaixo. Não é o pastor Adilson que é duro, não é o pastor Adilson que está pregando isso aqui, é a mensagem. Não importa quantos hinos bonitos ele cante, ele ainda estava possuído pelo diabo, diz o profeta. Você crê no profeta, irmão? Dê um grito de glória a Deus. Ele enviou mais crianças para o inferno que todos os filmes que eu conheço em todo o mundo neste dia. Aí ele fala de um ator Boni ali e o restante deles. Ele pertencia à igreja de Cristo e Elvis era um pentecostal. Eles são Judas Iscariotes na forma daqueles homens. O diabo está tentando trazer as coisas elevadas de Deus para que possam misturá-las aqui embaixo. As pessoas não vão olhar acima disso, elas apenas olham aqui e dizem: bem, é tudo a mesma coisa. Não é mesmo. Saiam da terra, saiam do mundo. Faraó disse: vocês podem ir por apenas alguns dias. Vocês não fiquem aí fora, vocês fiquem na terra do Egito. Claro, ele sabia que eles estariam de volta. Deixou coisa lá, volta para lá. Deixou coisa no Egito, no mundo, cabeça está na terra, está na igreja, e o coração está no mundo. Deixou coisas lá. Vocês aguentam mais ou menos 5 minutinhos? Só para nós lermos aqui e encerrar? Eu quero me acalmar para ler aqui para nós encerrarmos. Faraó disse: vocês podem ir apenas alguns dias. Vocês vão. Fiquem na terra do Egito. Claro, ele sabia que eles estariam de volta. Então ele viu que não daria certo. Então pensou em algo diferente. Ele disse: eu vou lhe dizer o que você fará. Vá para qualquer lugar que desejar, mas deixe todas as esposas, todos os filhos e todo o gado aqui. Você os deixa aqui e sai, porque ele sabia que eles tinham posse e isso os traria de volta. Veja bem, irmão. E isso é o que o diabo diz a você. Contanto que você deixe alguma das coisas do mundo penduradas em você, você ainda quer fumar, quer beber, quer se vestir como o mundo. Isso é tão bom quanto o diabo deseja. Eu ouço tantas pessoas, eu ouço tanto sobre apostasia. Não acredito que haja tanta apostasia quanto as pessoas pensam. E eles simplesmente deixam muitas coisas no Egito para atraí-los de volta. Só isso. Apostasia não é o que eles dizem que é. Você deixou muito do mundo ali e isto os atrai de volta. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? Há muita gente, alguém diz, há muita gente que parou, irmão Branco. Há muita gente que perdeu as forças, apostatou, não foi mais na igreja. Ele disse: eu não creio que há tanta apostasia no mundo. Eu creio que a pessoa deixou muita coisa pendurada. Ele veio
e deixou muita coisa no mundo dele. Ele tem que sair com tudo de lá. Ele tem que sair de corpo, alma, espírito. Ele tem que abandonar o mundo e entrar. Você está entendendo? Ele deixou muita coisa lá, irmão. Aí ele precisa, o coração dele está lá também, ele não está liberto. Temos que entregar tudo, sair do mundo, e o mundo sair de nós. É isso que o diabo diz a você, contanto que você deixe alguma das coisas do mundo pendurada em você. Irmão, eu lhe digo, 124, quando Israel ficou pronto, à meia-noite, eles tinham tudo o que tinham neste mundo, malas prontas e prontos para partir. Você tem que estar aqui com tudo, corpo, alma e espírito, pronto para partir. Deus nos envia um revivamento como esse. Arrumamos tudo e nos preparamos para partir. O clamor da meia-noite está chegando. Saí ao meu encontro, ao seu encontro. É melhor você ter tudo preparado. É melhor você não ter nada, este mundo atraindo você de volta. Nem uma corda para prendê-los. Prepare-se, vamos ficar prontos, estamos partindo. E sabe o que mais eu lhe digo? Eles foram tão fiéis a Deus, que Faraó ficou tão agitado à meia-noite e disse: saiam, vão embora, peguem tudo que vocês têm e se vão. Eu estou tão feliz que um homem pode viver tão perto de Deus até que o diabo não saiba o que fazer com ele. Oh, Deus amado, isso mesmo, saiam, vão em frente, obedeçam a Deus. Nós temos que chegar nesse nível aqui. O diabo diz assim: Eduardo, não adianta, Eduardo, eu tentei botar na tua frente, eu tentei te oferecer isso, eu tentei, André, te fazer você voltar, você não adianta, você amou mesmo esse Deus, você amou essa palavra, saber de uma coisa, tu está me atrapalhando, vai servir a Deus, vai servir a Deus, eu vou ser uma pedra no teu sapato até o fim do tempo, mas eu já vi que eu te perdi, não adianta eu te atrapalhar, vai servir, Rosa, sirva a Deus, eu fiz tudo para atrapalhar você, não adianta, vai servir a Deus. Agora não é Deus mandando, é até o diabo mandando, não adianta, deixa esse povo servir. Oh Deus, nós amamos. Pela fé ele viu a promessa de artesão, de barro ou não, ele seguiu o seu caminho com os poucos desprezados do Senhor. Faraó disse: peguem tudo que vocês têm e saiam daqui, não sei o que fazer com vocês. Ele era tão fiel a Deus pela fé. A fé operará milagres. Se você permanecer fiel a Deus pela fé, nós o vemos. Ela operará milagres. Amém? Vamos agradecer a Deus. O profeta diz aqui: pela fé nesta manhã levante os olhos. Veja, pela fé. Não veja o que está ao seu redor, este mundo moderno, mas olhe e veja aquele que deu a promessa. A Bíblia diz: não vemos todas as coisas perfeitamente agora, mas vemos Jesus. Olhe para Ele nesta manhã e seus caminhos serão mudados. Enquanto inclinamos nossa cabeça para uma palavra de oração, que o Senhor acrescente as suas bênçãos a esta mensagem. Você que está na conexão, receba as bênçãos nesta hora. Faça do seu lar um culto agora, um santuário, melhor dizendo. E entra nessa atmosfera aqui. Enquanto nós inclinamos nossas cabeças e oramos. Pense em seu coração agora. Você tem olhado para as coisas do mundo? Pela fé você vê Jesus? Você está olhando para a sua popularidade, sua igreja? Qual é a sua posição social com o mundo? Ou você vê Jesus, que com misericórdia se colocou à direita da majestade nas alturas, que sofreu como mártir o justo pelos injustos? Não pode você levantar seus olhos e ver aquela árvore da vida ali? Então deixe essa árvore da ciência de conhecimento e sirva a Ele. Você gostaria de ser lembrado em oração antes de orar? Levante suas mãos para qualquer pedido que vocês possam precisar. Deus o abençoe, Deus abençoe, Ele vê a sua mão. Se você é um pecador, levante os olhos agora e olhe. Se você foi indiferente, se teve pequenas brigas e pequenas coisas, que diferença isso faz?
Você vai morrer de qualquer dia desses. Que dia? Talvez hoje. Você não sabe daqui a 1 hora. Você pode estar no inferno ou no céu. Mas você tem que escolher agora. Se houver algo em sua vida que não esteja certo, escolha agora pela fé. Você diz: bem, se eu pudesse me vingar dela, se eu conseguir me vingar dele, não importa o que eles fizeram, escolha a vida. Escolha a vida. Pois Jesus disse: se de coração não perdoardes a cada pessoa a sua transgressão, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então chegue tão perto. Se houver algo em seu coração contra qualquer pessoa, pecador ou santo, você corre o risco do fogo do inferno. Agora levante seus olhos. O que você vê? Seu inimigo? O que você vê? O seu Salvador? O que você está olhando nesta manhã? Se você está doente, se seu médico diz que você não pode ficar bom, levante seus olhos para a cruz, onde ele foi ferido por nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não olhe para o que o médico disse, ele está usando a ciência. A fé opera no reino do Espírito de Deus. Vamos pensar nessas coisas enquanto vocês levantam suas mãos. Aleluia. Deus eterno, na quietude desse belo hino agora, depois que a mensagem foi pregada, não permita que aquelas sementes de tua palavra, Senhor, caiam em solo pedregoso. Não deixe a mensagem, Senhor, cair entre espinhos. Os cuidados dessa vida, como Ló, possam sufocá-la no final, tornar-se reprovada. Mas, ó bendito Deus, que cai em terreno bom e fértil, em corações penitentes, e no meu também, Senhor, para que todos possamos olhar através do espelho de Deus e ver a igreja rejeitada do Senhor Jesus, o povo rejeitado, o caminho rejeitado, e que possamos andar nesse caminho glorioso. Ó Deus, enquanto a irmã canta o hino da cidade, o altar está aberto para a oração. Aleluia. Oh Deus amado, um abraço, irmãos Valdina Souza, irmã Zilda Gomes, irmã Patrícia Vasques, Ivo Machado, né, meu amigão, Deus abençoe a sua família, Hamilton Vaz, Juarez Antunes, Maria de Moura, Edgar Batista da Silva, lá de São Paulo, né? Jair Cardoso, irmã Maristela de Oliveira e a irmã Lore Desbach. Deus abençoe a todos, que a cura do Senhor esteja no seu lar, que a cura interior esteja em você, que você receba aquilo que você está buscando. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Enquanto a irmã Nayara canta o hino, nós nos despedimos e o altar está aberto para a oração. Aleluia. Irmão Rodrigo, o senhor vem orar aqui para mim, faz favor.